Oi pessoal, tudo bem com vocês? Tô aqui de novo para falar com vocês um pouquinho, até meus filhos acordar. Gente, talvez eu mexa demais a câmera, mas é que eu ainda tô com roupa de malhar, ainda não consegui tirar. Eu vou até fechar a porta ali da minha máquina, porque a minha máquina tá lavando e ela é um pouquinho barulhenta, né, gente? Mas eu quero conversar com vocês hoje. Quero refletir com vocês sobre algumas coisas. Eu falei pra vocês um pouquinho, né, do que eu passei. Eu passei por depressão pós-parto depois da Cecília. Depois do Noah foi um pouco mais suave. Quando eu engravidei do Noah, eu já estava melhorando a depressão pós-parto da Cecília. E aí ela já estava com ela já estava com 2 anos e... abril, maio, junho... 2 anos e 4 meses, quando eu engravidei dela, do Noah, né? A Cecília já estava com 2 anos e 4 meses. E foi quando eu finalmente estava conseguindo respirar, quando eu finalmente estava conseguindo ter prazer na maternidade, ter prazer em ser mãe, né? Em ter uma filha, conseguindo lidar melhor com ela, porque eu estava melhor. E aí do Noah, depois que eu tive ele, né? Eu passei por um período bem tranquilo, assim, uma fase bem tranquila no comecinho dele, até os 4 meses mais ou menos. Depois disso eu comecei de novo a me afundar, não ficar bem. E eu acho que tem muito a ver também com a falta do sono. A falta do sono, gente, ela mexe demais com a gente. Ela atrapalha ela atrapalha tudo. E os meus filhos, o Noah, ele dormia até bem, mas ele, com 2 meses de idade, ele foi pra UTI por conta de uma bronquiolite. Os meus 2 filhos são asmáticos, gente. O Noah não considera ainda asmático, né? Bronquite, mas e o dele é mais leve. Então talvez ele melhore mais rápido que a Cecília. Mas a Cecília até hoje ela já tá com 5 anos. E até hoje ela tem crises muito fortes de asma, apesar de ter melhorado bastante, tá conseguindo viver, assim, ter uma vida mais normal. Mas então Noah pegou essa bronquiolite e na UTI eu fiquei com ele e eu ficava muito com ele no colo, porque ele engasgava muito, muito com o catarro. Ele não tossia, então ele engasgava demais com o catarro e eu tinha que ficar o tempo todo assim, eu não podia tirar os meus olhos dele. Então, para eu conseguir dormir um pouquinho, era só eu que tinha que ficar na UTI, não tinha jeito de revezar com o Lucas, porque o Lucas estava em casa com a Cecília e ele tinha que trabalhar, né? Então, gente, foi nós dois nessa labuta aí. E depois que a gente voltou pra casa, graças a Deus, né? Fiquei muito feliz, porque passei mais uns 2 meses bem. Só que aí o Noah não dormia mais. Ele acordava muito pra mamar. E aí a Cecília começou a acordar também depois desse período. Acho que porque ela ficou longe de mim também. Ela começou a acordar na madrugada, voltou, né? Acordar na madrugada, que ela tinha dado uma pausa, assim, tinha uns meses que ela tava dormindo bem, assim, acordava no máximo uma vez à noite. Mas aí ela voltou a acordar na madrugada e aí ela e o Noah acordando, ela e o Noah acordando. O Lucas me ajudava um pouco, mas nessa época a gente tinha muita a concepção assim que era melhor ele dormir, porque no outro dia ele ia trabalhar e tudo mais. Hoje em dia nós dois temos uma opinião diferente. Hoje em dia a gente percebe que o papel do pai é muito importante nisso, porque o Lucas hoje em dia que fica com as crianças, até hoje meus filhos acordam, gente, na madrugada. A Cecília acorda, ela é sonâmbula, a gente descobriu que ela é sonâmbula. Então ela sempre, uma vez pelo menos na noite, ela acorda. São raras as noites que ela não tem episódio de sonambulismo. Mas normalmente ela tem. Aí ela acorda falando, né, brigando. E aí começa a chorar. E aí
hoje em dia a gente já arrumou uma técnica de que é levar ela no banheiro e voltar a deitar com ela pra ela voltar a dormir. Só que o Lucas que faz isso. E quando o Noah acorda, o Noah dorme melhor. Ele não é toda noite que ele dorme a noite inteira. Tem noites que ele acorda 1, 2 vezes, principalmente quando ele tá doente, aí ele acorda muitas vezes. Mas o Lucas que fica também. Então o Lucas fica revezando entre os dois. E ainda o Lucas trabalha durante o dia todo. Tem um pequeno intervalo depois na hora do almoço e só. Mas assim, hoje em dia a gente percebe que esse foi o melhor caminho. Por quê? Porque se eu tô bem, as coisas na casa fluem bem melhor. Até o Lucas flui bem melhor, apesar dele estar cansado e com sono. Quando a mulher está estressada, nervosa, fica muito difícil para o marido lidar. Então, acho que é bom o marido ter esse cuidado com a mulher, de deixar com que a mulher descanse para que tudo na casa flua melhor, né? Ocorra melhor. Mas não é sobre isso que eu quero falar com vocês. Eu quero falar assim, sobre a questão do porquê que eu sumi, né? Do porquê que eu ainda posso sumir em algum momento, posso desaparecer, depois voltar, desaparecer, depois voltar. É porque, gente, essa questão da depressão, depois que ela chegou, ela não... ela dá alguns intervalos, mas vira e mexe pode acontecer de voltar, sabe? Eu volto, eu fico um período mal, depois passa, e assim vai. Às vezes é muito difícil, gente. Quem tem lida com depressão, eu acho que é uma luta que a gente precisa ter, assim, todos os dias, né? Só que eu tenho aprendido muito sobre Jesus, né? Ultimamente eu tenho... E é assim que eu tenho vencido cada dia difícil, sabe? E é isso que eu queria falar com você, porque às vezes a gente acha que a vida do cristão, principalmente, deve ser uma vida tranquila, uma vida de paz. E se o cristão está sempre atribulado, sempre passando por depressão, sempre passando por alguma questão, é porque ele não é um cristão de verdade. E não quer dizer nada disso, gente, porque Jesus, ele não nos prometeu que nós não teríamos problemas nesse mundo. Jesus, ele não prometeu que seria fácil. Ele não falou assim, crê em mim e tudo vai ser fácil na sua vida. Não, ele falou, crê em mim e você será salvo, né? E a salvação, ela é para o futuro, né? De quando a gente for, quando a gente morrer ou quando Jesus voltar. E ela também é para agora. Mas não quer dizer que vai ser fácil. Não quer dizer que é fácil a vida aqui na Terra. Ele disse também que no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, nós vamos passar por aflição nesse mundo, nós vamos passar por dificuldades. Eu com essa questão, né, do meu coração, tá sempre tendendo a tristeza, às vezes a raiva. Eu já fui, gente, eu tava tomando remédio, tava tomando antidepressivo, eu tava fazendo acompanhamento com psicólogo. Hoje em dia não tô fazendo mais, foi válido, foi bom, eu não me arrependo de ter feito. Mas eu tô vendo que a questão é muito mais profunda do que até um psicólogo consegue chegar e tudo mais. Eu tô vendo que na verdade a vida, ela é assim. Eu tô aceitando essa verdade, que a vida é assim, cheia de altos e baixos. E eu acho que essa depressão e tudo mais, essa luta minha, é uma luta contra os sentimentos mesmo. Uma luta de não querer sentir tristeza, de não querer sentir raiva, de não querer sentir medo, de não querer sentir preocupação, de não querer sentir ansiedade. Mas, gente, todos os sentimentos, eles fazem parte de quem nós somos. Faz parte do ser humano, não tem como não sentir. E eu acho que muito das minhas dificuldades emocionais é de ficar lutando contra isso. Ficar lutando contra o sentir. Mas isso é impossível. A gente precisa sentir. Faz parte do ser humano sentir. A gente precisa sentir as emoções.
Ah, e aí é que tá, sabe, essa verdade de que a vida é assim mesmo, tá me fazendo muita diferença, assim. E aí você olha lá pro livro de Salmos, ele, ele relata lá muitas dores, né? Não só Davi, mas outros salmistas, né? Relatam muitas dores, muitas aflições. E se você for eu tive essa informação recentemente, se você for ver na história, não tem comprovação de que Davi sofreu tanto quanto ele relata nos Salmos. Mas eu acho que a forma que a gente vê os nossos problemas é muito maior do que realmente eles são. A forma que a gente sente os nossos sentimentos é muito maior do que realmente eles são. E aí é onde a gente começa se você for dando moral demais pros... Gente, a gente tem que observar nossos sentimentos, ver o que eles querem nos falar. Mas se a gente der moral demais pro que a gente está sentindo, a gente vai cavando um poço, e foi isso que aconteceu comigo. E vira e mexe, eu ainda volto para isso. Então é algo que eu tô trabalhando no meu coração, é algo que Deus está trabalhando no meu coração, que é de ficar dando bola demais para os meus sentimentos, para os meus pensamentos, e aí eu começo a afundar. Eu começo a afundar, e quando eu tô lá no fundo do poço. E aí, para sair desse fundo do poço, é um upa, gente, é muito complicado. Mas essa é a minha luta, sabe? Uma das minhas principais lutas, assim, é essa, sabe? De lidar com os meus sentimentos e pensamentos e perceber que eles não são a total verdade. Eles são uma parte da verdade, mas eles não são a total verdade da minha vida. E eu queria passar isso para vocês, assim, porque talvez você tá aí lutando com seus sentimentos, lutando com seus pensamentos e se afundando, se afogando, sabe? Como se a sensação é como se a gente estivesse assim, ó, tipo, enfiando lá dentro, assim, afogando. Quando você não consegue respirar. Quando você se dá assim, você dá conta do que está acontecendo, você não consegue respirar, você não consegue mais respirar mesmo, e nem pensar direito. E aí, pra sair disso daí, eu até hoje ainda não sei bem como eu saio, mas eu sei que eu uso muito, eu converso muito com o meu pastor que me traz as verdades da palavra de Deus. Eu converso com pessoas, meu marido, também me traz a verdade da palavra de Deus, que me faz abrir os olhos, sabe? Então, pedir ajuda eu acho que é uma coisa essencial, assim. De pessoas que realmente vão te ajudar, que vão te lembrar, se você é cristão, principalmente, que vão te lembrar das verdades do Evangelho. Eles não vão falar tudo que a gente quer ouvir, mas vão falar o que você precisa para sair desse fundo do poço, sabe? E a saída é longa, é demorada, não é assim, do dia pra noite. E aí, quando a gente começa a sair, a gente tende a olhar para baixo e querer afundar de novo, mas aí você tem que voltar e olhar para cima, é como se fosse um vício. Então, cada um, né, gente? Cada um de nós tem os seus vícios, as suas mazelas dentro, né? O nosso coração de todos nós precisa ser trabalhado, né? Então, essa dificuldade emocional é uma coisa que eu tenho, mas Jesus está trabalhando isso no meu coração, através de perceber a Bíblia, de perceber que faz parte da nossa vida, faz parte do ser humano, o sofrimento. O sofrimento, ele faz parte desse mundo que a gente habita. E Jesus não disse que seria fácil, mas Jesus prometeu que ele estaria com a gente o tempo todo. Então, mesmo nos dias difíceis, Jesus está com a gente. Quando a gente se afunda lá no fundo do poço, Jesus, ele tá lá com a gente, ele não nos abandona. Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês, tá bom? É isso, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!